Hoje, no nosso segundo episódio da série sobre endometriose, falaremos sobre o diagnóstico. Você sabia que a laparoscopia não é mais o diagnóstico, o padrão ouro para fazer o diagnóstico de endometriose? O que gera muita angústia em muitas mulheres é que existe uma queixa clínica, mas nos exames não são encontradas alterações. Então significa que você não tem nada? Será que tá ok a gente ficar normalizando a dor, a infertilidade, dor na hora da relação sexual? E a resposta é não. A gente não deve banalizar isso. Por a endometriose ser uma doença que ela pode se apresentar de forma superficial, ou seja, lesões que vão ficar superficiais na região peritoneal. A mulher normalmente não vai apresentar alterações anatômicas por conta disso, mas sim pode ter sintomas por conta das lesões lá presentes. Dor, cólica, dor ao evacuar, principalmente no período menstrual, às vezes até sangramento ou retal ou na hora da micção, dor na hora da relação sexual. E isso não é para ser banalizado, não é para ser tratado como normal, mesmo não tendo achado nada no exame de imagem. Então hoje os guidelines, as principais sociedades preconizam que a gente faça ou rastreie essa doença, para tentar fazer o diagnóstico com exames que são a ressonância nuclear magnética de pelve com preparo intestinal e a ultrassonografia pélvica transvaginal também realizada com preparo intestinal para melhor visualização dessas lesões. Mas se elas são superficiais, às vezes o profissional tem que ser muito bem treinado para conseguir encontrar essas lesões. Nas lesões profundas, que vão ter alteração, acometimento em profundidade e em extensão de tecido, às vezes é mais tranquilo de fazer o diagnóstico. Não significa que uma doença é maior ou pior que a outra, E também tem a endometriose ovariana, que essa daí para fazer o diagnóstico é um pouco mais simples, porque a gente vai conseguir ver cistos de endometriose no ovário. Então, hoje a mulher não precisa submeter a uma cirurgia para fazer o diagnóstico da doença. Então, é muito importante que quem acompanhe a história dessa mulher pense na doença, porque assim, se nós não pensarmos na endometriose, às vezes o diagnóstico é muito difícil de ser feito. E tem muitas mulheres que passam anos aí. Às vezes o tempo de diagnóstico pode chegar a 8, 12 anos. E é muito tempo, Então, quais são as repercussões que isso vai levar na vida dessa mulher? Claro, que quando a mulher vai para um procedimento cirúrgico e é feita uma biópsia e lá no anátomo patológico vem o laudo como endometriose, isso é indiscutível, Mas hoje não é mais necessário ser feito dessa forma. Não existem marcadores séricos para endometriose. Então, vou dosar o hormônio tal para saber se eu tenho endometriose. Vou fazer o exame CA125 para saber se eu tenho endometriose. Não existe isso. Não tem nada de evidência científica falando que nós podemos ter um marcador sérico para endometriose. Então, acho que o mais sensato a ser feito é pensar na doença, saber como ela se comporta, saber que tem muitas mulheres que têm endometriose que não vão ter sintomas nenhum, tipo de dor, de sangramento aumentado, enfim, não terão sintomas, mas muitas vezes podem cursar com infertilidade. Então, a gente sempre precisa tentar entender em que momento da vida essa mulher está e como seguir da melhor forma para ajudá-la a ou ter mais qualidade de vida, ou a ter o seu bebê em casa, enfim, Então, se esse vídeo foi útil para você, pode ser útil para alguma outra pessoa, salva, compartilha e venha com a gente para o terceiro episódio que nós falaremos um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso e cirúrgico da endometriose.